noite de 5 de junho de 1944 caiu, uma grande armada aliada estava navegando pelo Canal da Mancha. Seu destino eram as praias da Normandia, no noroeste da França. No céu voavam centenas de bombardeiros e combatentes. Às 5h30 da manhã de 6 de junho, os navios de guerra abriram fogo na costa à sua frente. Os defensores alemães correram para suas posições enquanto o bombardeio aumentava em intensidade. Barcos de desembarque começaram a se dirigir à praia. Pouco depois das 6h30, a primeira embarcação alcançou a praia e suas rampas foram abertas. Era o auge de quase 4 anos de planejamento e preparação. Ainda no verão de 1940, quando a Inglaterra ficou sozinha, o primeiro-ministro Winston Churchill já compreendera que somente pela invasão da Europa continental as potências do eixo poderiam ser finalmente derrotadas. Foi com isso em mente que, em junho de 1940, ele ordenou a formação dos comandos, vistos aqui atacando as ilhas norueguesas de Lofoten, em março de 1941. Ele também instituiu a Diretoria de Operações Combinadas para desenvolver habilidades de guerra anfíbia. Mas só uma ajuda americana ativa poderia garantir um ataque bem-sucedido à fortaleza chamada Europa. Churchill então uniu-se ao presidente Roosevelt em 1940 e 1941. O ataque surpresa dos japoneses à base naval do Pacífico em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, finalmente trouxe os Estados Unidos à guerra, mas inicialmente apenas contra o Japão. O fato colocou Roosevelt num dilema sobre o que fazer com a Alemanha e a Itália. Em consequência, Hitler e Mussolini declararam guerra aos Estados Unidos em 11 de dezembro. 2 dias depois, Churchill viajou para encontrar Roosevelt na cidade de Washington, para o que seria a primeira das grandes conferências de guerra dos aliados. O codinome era Arcádia. Apesar de os japoneses estarem varrendo tudo à sua frente, a Arcádia manteve a decisão política feita no início de 1941, de que quando e se os norte-americanos entrassem na guerra ao lado da Inglaterra, a prioridade seria vencer a Alemanha. Para este fim, os norte-americanos mandaram tropas à Inglaterra para uma operação ofensiva na Europa Ocidental. Mas havia uma divergência de opiniões sobre onde atacar. A Inglaterra queria completar a liberação da África do Norte, inclusive o governo francês de Vichy, no noroeste africano, antes de atacar a própria Europa. Os norte-americanos preferiam a ação direta contra a Europa continental. Posteriormente, 3 operações foram decididas. Uma Gymnast era a invasão do noroeste da África francesa, que se ligaria ao 8º Exército Britânico, que atacaria o oeste através da Líbia. A segunda era uma invasão pelo Canal da Mancha em 1943, cujo codinome era Roundup. Finalmente, se a pressão da Alemanha sobre a Rússia se tornasse insuportável, ingleses e norte-americanos lançariam a Operação Sledgehammer em algum lugar da Europa Ocidental. Os primeiros soldados norte-americanos desembarcaram na Grã-Bretanha, mais exatamente da Irlanda do Norte, no final de janeiro de 42. No final de junho, quase 55 mil soldados americanos tinham chegado à Grã-Bretanha e a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos também havia sido enviada para lá. Sua chegada deu ao povo britânico enorme apoio a seu estado de espírito. Os norte-americanos eram como seres de outro planeta, encantando os britânicos cansados da guerra. Seus estoques, aparentemente infindáveis de goma de mascar, barras de açúcar e meias de nylon, assim como sua habilidade para dançar, foram como imã para as mulheres britânicas. Seus homens às vezes eram um pouco menos entusiasmados. Bem pagos, com muito sexo e por toda parte, era o triste comentário. Temendo que a Rússia pudesse ser forçada a fazer um tratado de paz em separado com a Alemanha, a agitação norte-americana para atacar mais cedo a Europa continental aumentou. Membros da esquerda britânica também começaram a pressionar pela abertura antecipada de um segundo front. Os russos também argumentavam que as grandes forças anglo-americanas estabelecidas na Grã-Bretanha não poderiam ficar ociosas por muito tempo.
A Rússia estava tendo que enfrentar a magnitude do poderio militar alemão e precisava de ajuda direta. Estrategistas militares britânicos eram menos corajosos. Tinham passado 18 meses examinando planos de ataque à Europa. Também houve ataques do comando para obter informações. Uma bem-sucedida operação de travessia do canal exigia tanto a supremacia aérea sobre a área de aterrissagem como um número suficiente de frotas anfíbias para o desembarque de uma força bem grande e sua manutenção. Nenhuma dessas condições existia na primavera de 1942. Ainda assim, enquanto a ofensiva alemã no verão de 42 avançava, aumentavam os apelos russos por um segundo front. A Grã-Bretanha acreditava que qualquer operação de vulto para ajudar os russos simplesmente enfraqueceria a invasão principal marcada para 1943. O melhor que eles podiam oferecer era um ataque surpresa de 24 horas em Dieppe, o porto francês do canal. Mas Roosevelt mostrava-se ansioso para que os soldados norte-americanos entrassem em combate na Europa antes do final de 1942. Do contrário, a opinião pública poderia forçá-lo a desviar a prioridade para o Pacífico. Consequentemente, ele deu autorização a Gymnast para que se invadisse o noroeste africano francês. O general norte-americano Dwight Eisenhower foi o responsável pela Gymnast. Nesse meio tempo, a ofensiva dos bombardeiros anglo-americanos contra a Alemanha, apesar de ainda no início, e o suprimento de armamento por empréstimo, era tudo o que se podia fazer para ajudar a Rússia. O ataque britânico a Dieppe finalmente foi efetivado em agosto de 1942. Oficialmente foi descrito como uma patrulha de reconhecimento em grande número. Mas a operação se mostrou um desastre. Os alemães estavam esperando um ataque como esse, e a divisão canadense envolvida, cuja primeira experiência em combate foi esta, fracassou na tentativa de avançar sobre a praia. Metade da força canadense foi morta ou capturada. Seu sacrifício apenas demonstrava claramente que os aliados não estavam prontos para armar um grande ataque no canal. Uma das muitas lições aprendidas foi que o desembarque num porto defendido dificilmente seria bem sucedido. Em contraste, os desembarques no noroeste africano francês foram muito bem sucedidos em novembro de 1942, com o governo francês de Vichy oferecendo pouca resistência. Os desembarques foram seguidos pela campanha de inverno na Tunísia. Em janeiro de 1943, no auge da campanha tunisiana, Churchill e Roosevelt, juntos com suas equipes militares, se encontraram em Casablanca, no Marrocos. Várias decisões cruciais foram deliberadas. A mais importante é que a guerra só poderia chegar ao fim com a rendição incondicional das potências do eixo. A próxima grande operação na Europa veio a ser a captura da Sicília. Isso significava que a invasão através do canal não seria possível em 1943. Mas a instalação das forças norte-americanas na Grã-Bretanha continuariam. A ameaça dos U-boats alemães no Atlântico devia também ser finalmente superada. Isso era essencial para a segurança das linhas de suprimento entre a América do Norte e a Europa. As forças de bombardeio anglo-americanas na Grã-Bretanha também lançaram uma pesada ofensiva aérea sobre a Alemanha para desintegrar a indústria, abaixar o moral e desgastar a Luftwaffe. A Sicília foi invadida em julho de 1943. E agora os aliados ocidentais haviam decidido que a Itália deveria ser derrotada, assim como o maior número possível de divisões alemãs no país. Dessa maneira, forças anglo-americanas invadiram a Itália continental em setembro de 1943. Embora as forças alemãs que estavam lá resistissem bravamente, o governo italiano rapidamente fez um tratado de paz. Agora começava um longo e estafante avanço dos aliados na Península Italiana.
Mas ao mesmo tempo que as atenções britânica e norte-americana estavam voltadas para o Mediterrâneo, os preparativos para a invasão através do canal já tinham começado. Em abril de 1943, o general britânico Frederick Morgan foi nomeado chefe do Estado-Maior do Supremo Comando Aliado, ou apenas COSAC. O COSAC deveria reunir o maior número possível de forças na Grã-Bretanha e traçar planos. O mais importante era a invasão da França através do canal, o mais tardar em 1944, sob o codinome de Overlord. O primeiro problema do COSAC era onde desembarcar na costa francesa. A principal consideração era de que deveria ser dentro dos limites das bases britânicas combatentes. Isto reduzia as opções à área delimitada por um arco no mapa. Nos últimos 3 anos, aviões haviam sobrevoado a costa, fotografando as defesas. Outras informações tinham sido reunidas a partir de cartões postais e fotografias do período de férias das pessoas antes da guerra. As praias tinham sido analisadas e forças especiais continuavam a testar as defesas através de ataques surpresa. Também havia as informações vindas da resistência francesa. O COSAC deduziu que só haviam 2 áreas viáveis para o desembarque de uma grande força. A primeira era o Pas de Calais, a parte mais estreita do canal, mas aos olhos da Alemanha era o mais provável ponto de ataque. Então a opção foi a Normandia, onde a costa era menos defendida. O COSAC calculou que poderia haver lugar suficiente para que 3 divisões realizassem o desembarque inicial. Para convencer os alemães de que Pas de Calais era o alvo, foi desenvolvido um elaborado plano de logro. Para evitar que a França tivesse auxílio de outros planos de guerra, planos falsos incluíam desembarques na Noruega, Bretanha e nos Balcãs. Muita engenhosidade técnica foi empregada. Portos artificiais chamados de mulberries ou amoras foram projetados e construídos. Rebocados através do canal, eles garantiriam o abastecimento e o apoio para os soldados em terra, até que um porto maior, neste caso Cherburgo, pudesse ser aberto. Para manter as forças desembarcadas abastecidas com as grandes quantidades de combustível que a guerra exigia na época, um oleoduto teve que ser colocado ao longo do canal, cujas iniciais formam o nome de Pluto. As estações das bombas de Pluto foram disfarçadas em cafés ou sorveterias na beira da praia. Era vital que os tanques desembarcassem com as primeiras levas na praia. Aqueles usados em Dieppe em agosto de 42 tinham, com poucas exceções, sido incapazes de sair da praia. Os britânicos, entretanto, começaram a desenvolver o que eles chamaram de blindados especializados, mais popularmente conhecidos como funnies, ou engraçadinhos. Assim como os tanques que flutuavam, estes incluíam veículos lança-chamas para ajudar a conquistar posições importantes. Havia tanques de mangual para abrir pistas através dos campos minados. Tanques com ponte que possibilitavam a travessia das balas antitanques. Havia um outro fator, o próprio Canal da Mancha. Muita pesquisa meteorológica tinha que ser feita para estabelecer a melhor época para cruzar e desembarcar desta parte do oceano, que tinha a reputação de ser ingovernável. Foi em Quebec, capital do Canadá de etnia francesa, que uma outra conferência de estratégia dos aliados foi realizada em agosto de 43. Nela, aprovaram-se os planos do COSAC, mas na ocasião nenhum comandante para o Overlord foi